Olá, senhores e senhoras, bom dia. Os que estão vendo esse canal pela primeira vez, eu sou o professor Vieira, este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é reforçar o ensino profissional de todos aqueles que tiveram e têm a topografia em seus currículos. Este videozinho também será pequeno, vamos procurar dar o maior esclarecimentos possíveis, e trata-se de determinar a precisão da taquiometria. No vídeo passado, nós já vimos a definição do que vinha a ser taquiometria. Então, vamos ver, no caso da medida horizontal, a precisão que ela tem. Então, nós temos aqui na medida horizontal, isso aqui seria o que se vê observando-se a luneta do teodolito lá na mira, né? E aqui os fios estadimétricos focalizados lá na mira a uma determinada distância. Aqui seria o fio vertical e aqui seria aquele fio horizontal, fio superior e o fio inferior, onde se faz aquelas leituras, né? As leituras estão aqui, todos já sabem assim ler, né? Seria aquela leitura aqui, seria esses dois pontinhos, que passou de 2 metros, aqui assim já seria de 3, então seria 2 e vai se contando centímetro em centímetro até chegar à estimativa 2 milímetros. Então aqui nós procuramos estimar aqui 1 milímetro aqui na leitura do fio superior, analogamente na leitura do fio inferior, né? Então, a leitura na mira, essa L seria o fio superior menos o fio inferior. E a constante estadimétrica, que eu expliquei no vídeo passado, seria aquela razão entre a distância entre as ranhuras feitas pelo fabricante lá no sistema óptico com a distância focal, seria 100. Tá? Para a maioria dos equipamentos. Então, a distância horizontal, no caso, por aquela semelhança de triângulos que nós vimos no vídeo passado, seria o fio superior menos o fio inferior vezes 100. Então, essa condição válida para a luneta do instrumento em nível. Depois, em outro vídeo, vamos analisar no caso em que a luneta está inclinada, o caso de distância inclinada. Então, no caso da distância horizontal medida, temos aqui o fio inferior e o fio inferior. A diferença dessas duas distâncias está aqui. 9 menos 8, 1, 6, tudo direitinho, 0,061 metro. A distância horizontal, então, será 0,01 metro vezes 100, que dá 6,1 metros. Estamos aqui 6,1 metros, é a distância feita, né? Reparem que na mira horizontal, na mira vertical, né? Na mira estadimétrica, a leitura foi feita até o milímetro. Esses milímetros são algarismos aproximados, né? Então, aqui na distância, esse algarismo aqui é aproximado. O algarismo dos decímetros é aproximado. Agora, o que nós queremos ver nesse vídeo de hoje é qual é a incerteza dessa medida da distância de 6,1. Seria 6,1 mais ou menos quanto? Qual seria a margem de erro aqui? Esse é o que queremos saber, a precisão dessa medida. Bom, então nós temos aqui, vamos dizer que a incerteza dessa leitura no fio superior seja mais ou menos 1 milímetro. A estimativa aqui, a margem de erro seria 1 milímetro para cima ou para baixo. Nós estamos estimando. A mesma coisa no fio inferior, seria 2.908 milímetros, mais ou menos 1 milímetro. Quer dizer, podia ser 2.909 ou podia ser 2.907, a mesma coisa aqui. A leitura poderia ser 2.970 ou 2.968, nessa margem de incerteza que temos aqui na estimativa. Então, vamos ver o erro, se essa distância aqui, fio superior menos fio inferior,
fosse assim para fora. Eu estou chamando para fora como se ela fosse aqui para cima. Essa medida do fio superior tivesse um erro para cima e essa da medida do fio inferior um erro para baixo. Então, essa no fio superior, se fosse uma estimativa para cima, seria 2.970. E o fio inferior, se fosse a estimativa feita aqui para baixo, né, seria 2.907. Então, qual seria a subtração? Fazendo a subtração, seria essa, superior menos inferior, 0,063, e a distância horizontal seria essa diferença da fio superior menos fio inferior vezes 100, seria 6,3 metros. Então, seria essa um valor da distância assim para mais, né? E se o erro fosse para dentro, se essa estimativa aqui, né, se diminuíssemos essa distância fio superior menos fio inferior, se essa leitura superior aqui fosse 2.968, quer dizer, fosse menos 1 milímetro, e aqui embaixo fosse mais 1 milímetro, 2.909, né, que seria então esse módulo aqui seria menor, que ia dar uma distância menor. Então, fazendo-se a subtração, fio superior menos fio inferior, daria 0,059. A distância horizontal, então, seria esse fio superior menos inferior vezes 100, seria 5,9 metros. Então, reparem que a nossa distância horizontal, ela varia de 5,9 metros, 5 metros e 9 decímetros, até, no máximo, 6,3 metros. Então, a distância varia nesse intervalo direitinho. E, no caso, a média é 6,1, mas ela varia nesse intervalo, tá? Então, o valor da distância horizontal se representa assim, seria 6,1 mais ou menos 0,2 metros, ou 20 centímetros, né? Então, reparem que o 2 decímetros aqui é um algarismo duvidoso, né? É da estima. O 6,1, esse algarismo aqui, é da estima. Então, não tem sentido físico escrever uma distância estadimétrica até os milímetros, como se fosse assim, 6,100, fosse até o milímetro. Muitos topógrafos, eles têm assim um costume de qualquer distância, qualquer coordenada, eles registram até o milímetro. Está errado. Tem que saber qual é o significado físico daquela medição, para não dar informação errada. Então, nunca esqueça que a variação de 1 milímetro na leitura dos fios estadimétricos acarreta um erro de 0,2 metros, quer dizer, 2 decímetros, na distância horizontal. Este é o erro absoluto da distância horizontal medida por estadimetria. Então, já estão vendo aqui um conceito chamado erro absoluto. Esse erro absoluto é de 0,2 decímetros. Se quiser falar 20 centímetros, fala, mas 0,2 decímetros. Então, a distância horizontal é 6,1 mais ou menos 0,2. Mas, afinal, qual é a precisão da medida da distância, dessa distância horizontal? Então, vamos ter, para responder essa pergunta, temos que saber o conceito de erro relativo. Mais um conceito aí para quem está esquecido, meus amigos. Erro relativo, por definição, é essa razão entre o erro absoluto e a distância. Isso vale para qualquer área da ciência. Se fosse na eletricidade, seria o erro absoluto do voltímetro pelo valor lá total do voltímetro, pela graduação. Entendeu? Isso vale para todo mundo. É o erro absoluto sobre o valor medido, o valor da distância. E precisão, nós definimos ou aceitamos esse termo precisão também no conceito como sendo o inverso do erro relativo. Então, repara o seguinte aqui. Se o erro absoluto é constante, como essa distância está no denominador, quanto maior a distância, isso é uma fração,
numa fração, quanto maior o denominador, menor é o valor da fração. Então, quanto maior a distância medida, menor é o erro relativo. E como a precisão é o inverso do erro relativo, maior será a precisão. Então, a precisão da taquiometria será tanto maior quanto maior for a distância medida no método de taquiometria. Então, o erro relativo, já estamos repetindo aqui a definição, para o mesmo erro absoluto, quanto maior a distância, menor será o erro relativo, consequentemente, maior será a precisão. Vamos fazer alguns exercíciozinhos aqui para fixar essas ideias. Exercício número 1. Qual é a precisão da medida estadimétrica da distância exemplificada no início do vídeo? Essa distância horizontal foi 6,1 mais ou menos 0,2 metros. Então, nós temos aqui a resposta. O erro absoluto dessa distância é 0,2. A distância horizontal é 6,1. Então, o erro relativo é a razão entre o erro absoluto e a distância horizontal. Então, é 0,2 divididos por 6,1, que dá 0,0328. Pode-se deixar o erro relativo representado dessa maneira. Ele não tem dimensão. Reparem que erro relativo não tem dimensão. Não é 0,0328 metros, não é nada. Porque aqui é 0,2 metros divididos por 6,1 metro. Então, o metro do numerador cancela com o metro do numerador, então fica sem dimensão. Nós dizemos, então, que o erro relativo é uma grandeza adimensional, quer dizer, não tem dimensão. Então, aqui poderia se representar esse erro relativo em porcentagem, multiplicando por 100, quer dizer, multiplicando, representando em porcentagem, andando, então, com a casa duas casas para a direita, com a vírgula duas casas para a direita, fica então 3,28%. É o erro relativo dessa medida em porcentagem. Então, normalmente, nós representamos a precisão na topografia, ou o erro relativo, por uma fração cujo numerador é a unidade. Então, achando-se o inverso desse 0,0328, dá praticamente 1 para 30. A gente arredonda assim, 1 para 30, que isso não é olho de santo. Então, o erro relativo, que também a gente vai dizer, é precisão. Qual é a precisão? 1 para 30. É a precisão daquela medida. Exercício 2. Qual é a maior precisão que se consegue na medida de uma distância horizontal por taquiometria? A resposta será aquela correspondente à maior distância horizontal que puder ser medida. E qual é a maior distância horizontal que puder ser medida? Ora, é aquela que nós fizermos a medida... Opa, desculpem aqui, que eu botei a mais aqui. É aquela em que o fio superior ficar lá no alto da mira e o fio inferior lá no pé da mira. E considerando essa mira aqui, essa mira falante, essa mira estadimétrica, com 4 metros de altura. Tá? Então, o erro relativo mínimo será o erro absoluto sobre a distância horizontal máxima. O erro absoluto é aqueles 20 centímetros, porque é a incerteza que nós já vimos da leitura lá do fio superior e do fio inferior. Isso é essa leitura na régua, o erro absoluto da medida da régua são 0,20, né? 0,2 sobre a distância máxima. O fio superior menos o fio inferior aqui vai dar 4 metros, porque é a altura da régua, o comprimento da mira. A mira está graduada em centímetros. Essa mira falante, ela está graduada em centímetros. Então, aqui esses 4 metros representa-se assim, 4,00, porque ela está graduada em centímetros. Então, eu vim aqui até o centímetro. O centímetro é
um algarismo significativo aqui. É a menor graduação da régua. Então, ele é significativo, tem que ser registrado. Então, a distância horizontal vai ser 100 vezes φ superior menos φ inferior, 100 vezes 4,00, que vai dar 400 metros. Tá? 400 metros. Não é 400,000 mesmo. Aqui acabou. Aqui o outro algarismo seria um algarismo duvidoso, mas está aqui. Então, qual seria o erro relativo dessa medida horizontal máxima? Quer dizer, com a régua toda. O erro absoluto, 0,20 por 400, fazendo essa divisão e invertendo, né, para botar na nossa notação clássica, seria 1 para 2.000. Então, 1 para 2.000 é a precisão máxima que se consegue pela taquiometria. É indo no esbarro, é medindo lá por esbarro. Mas é lógico que na prática sempre tem a inclinação do terreno, nós vamos ver nos próximos vídeos, então nunca vai se poder ter uma distância de 400 metros, essa distância vai ser menor, mas na taquiometria, então, nós já estamos vendo assim, vai se procurar sempre fazer as maiores distâncias, que é para se diluir aquele erro na estimativa do milímetro para cima ou para baixo na leitura da mira estadimétrica e ter assim uma precisão razoável. Então, a precisão máxima é esse 1 para 2.000 para 400 metros, mas diminuindo de 400 metros já vai ficar uma precisão menor, 1 para 1.500, 1 para 1.000, que para muitos trabalhos, nós vamos abordar isso em próximas aulas, é suficiente. Para muitos trabalhos de levantamento cadastral pode ser feito por taquiometria. Hoje em dia tem essa febre da estação total, mas a precisão que se deve usar é adequada à finalidade do trabalho. E se o trabalho pode ser feito por taquiometria, um teodolito e uma mira, por que usar um instrumento muito mais caro, que é uma estação total, para se fazer aquelas medidas? Porque se às vezes uma irradiação, ou uma incerteza, uma precisão de 1 para 1.500 é razoável, por que vai se usar uma estação total? Vamos discutir isso em próximas aulas, da precisão de irradiações, precisão de poligonal feita por taquiometria. Era isso que eu tinha a falar nessa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Aqueles que estão se preparando para concursos, que façam um bom proveito. Eu vou procurar ajudar vocês na medida possível. Compartilhem essa aula com colegas, inscrevam-se aí os que ainda não estão inscritos, deem aí o seu like para o YouTube reforçar nosso canal e oferecer para mais gente. E até a vista, pessoal!